Olá, meu povo. Vamos começar mais uma aula de sociologia. Vamos lá. Fazer uma aula rápida hoje sobre um considerado pai da sociologia, que é o Auguste Comte, um francês que, na verdade, é filósofo, né? Que vai nascer no final do século XVIII, mas vai escrever no século XIX, né? Ele é o cara que dá o pontapé inicial para a sociologia, mas não é considerado um filósofo. Ele é considerado não é considerado um sociólogo. Ele é considerado um filósofo social, o Comte, tá? Mas vai influenciar muitos sociólogos, né? Por exemplo, vai influenciar diretamente Durkheim, Weber e Marx são considerados os três porquinhos da sociologia, né? Em nível de ensino médio, a gente fala isso. Os caras são os pais fundadores da sociologia. E o Comte vai influenciar diretamente Durkheim, por exemplo, que o Durkheim é francês também e nasce no século XIX. Então, recapitulando, a gente sabe que a sociologia ela nasce no século XIX, é uma ciência moderna que nasce junto com outras ciências que são irmãs dela. Por exemplo, psicologia, antropologia. A sociologia está nesse contexto de ciência moderna. É uma ciência que nasce com a necessidade de se explicar a sociedade, né? Que vai ser uma sociedade em modificação, uma sociedade dinâmica burguesa, né? Por que burguesa? Porque é uma sociedade industrial, certo? Uma sociedade do capitalismo moderno. Essa é a sociedade que a sociologia quer interpretar. Por isso que ela vai nascer naquelas transformações sociais, naquelas mudanças sociais que ocorrem na cidade. Porque é na cidade que estão as grandes indústrias, né? Então, a sociologia quer interpretar as modificações sociais da sociedade de classe, da sociedade urbanizada, né, dos centros urbanos. É claro que a sociologia não é necessariamente um estudo sobre a cidade, mas ela nasce na cidade, a gente pode dizer, tá? Ela nasce na cidade, com as modificações e com os conflitos, com as ambivalências que estão rolando na cidade europeia, né? Na cidade capitalista europeia, em primeiro momento, no seu surgimento. E o Comte é considerado por muitos o pai dessa sociologia. E ele é um cara que vai estar no pensamento, que vai fazer parte do pensamento positivista, assim como Durkheim, que é o outro francês que eu havia falado. Mas vamos focar no Comte. É importante a gente entender que, mesmo se o cara estiver totalmente focado na ciência, na explicação objetiva, sem pensamentos subjetivos, sem pensamentos, enfim, individuais, né? Mesmo se ele for um cara totalmente impessoal, sempre vai existir uma ideologia por trás, tá? Porque eu sou um cara que acredito nisso. Tudo é ideologia, tudo. Assim como tudo é política, né? Quer dizer, o fato dele ser cientificista,
de buscar analisar a sociedade de maneira neutra, digamos assim, de maneira impessoal, objetiva, isso já é uma ideologia. Então, o positivismo é uma corrente científica, né, que a partir dessa década do século XIX, assim, começa a ganhar força na sociedade capitalista industrial, na sociedade de classes, né? E aí eu vou fazer uma aula hoje rápida sobre Comte. Aí, em outros autores eu pego essas ideias, cai muito vestibular, sobre o que seria estratificação social, sociedade de classe, que vai estar mais em outros autores. Não que aqui não esteja, mas vou pegar com os sociólogos mesmos, né? Então, o positivismo, ele vai nortear, esse pensamento positivista vai nortear toda a filosofia social de Comte, que também recebe influências de outras correntes científicas da época, como eu coloquei aqui embaixo: evolucionismo, racionalismo, cientificismo. O evolucionismo, por exemplo, vai estar muito presente em Comte. E é no século XIX que a origem das espécies, né, de Darwin, que é considerado o cara foda do evolucionismo, né? É no século XIX que vai rolar a origem das espécies também, né? Então, esses pensadores europeus, sociólogos, filósofos, né, no caso do Comte filósofo, eles vão estar colhendo toda aquela herança científica, todo aquele pensamento da época, beleza? Fica mais fácil se a gente entender o contexto. Aí fica mais fácil a gente entender o autor, né? Quando a gente entende o contexto histórico e o pensamento social da época. Então ele é um cara considerado filósofo social, tá? Ele vai querer interpretar a sociedade, mas não chega a ser um sociólogo. Como eu falei na aula anterior de sociologia, pense que ele é tipo o cara. Imagina que ia rolar um jogo de futebol dos sociólogos. Ele é o cara que, quando o juiz apita no começo do jogo, ele é o cara que toca a bola, que dá o pontapé inicial, mas depois ele se machuca, por exemplo. Ele é considerado um pai da sociologia e não é um sociólogo, é um filósofo social. E aí, ele também vai ser um cara que vai estar, de certa maneira, defendendo. Ele vai ser um cara que vai estar defendendo essa sociedade industrial europeia, essa sociedade avançada europeia, né? Avançada dentro dos parâmetros dele. Essa sociedade científica europeia, a sociedade do progresso, né? Então, vamos entender agora quais são os métodos da ciência do Comte, né? Ou seja, como ele pensa a sociedade, tá? Como ele quer analisar a sociedade. Essa ideia positivista, que Durkheim também vai receber forte influência. Depois, quando a gente tiver aula dele, eu posso demonstrar isso. Vai receber forte influência desse pensamento positivista. Eles têm uma ideia de que o indivíduo, ou seja, a pessoa, obviamente, individual, né? Individualmente, a pessoa, ela tem forças menores que a sociedade. Para eles, a sociedade como um todo, essa sociedade que vai formular tudo que a gente faz, tá? Tudo que a gente faz. Ou seja, há uma sobreposição da sociedade em relação ao indivíduo. Quem faz a sociedade é a própria sociedade, não são os indivíduos que nela existem. É uma ideia como se a sociedade tivesse vida mesmo, sabe? Aí eu vou, por exemplo, em Weber, isso
não rola. Em Weber é outro pensamento, é diferente. O Weber vai dar maior importância ao agir social, ao agir do indivíduo. Aqui não. Aqui é a sociedade como um todo, ela é orgânica, beleza? E ela possui leis naturais, invariáveis. Porque qual que é a fita do método de Comte, né? Do jeito que ele pensa a ciência social? Ele tá na esteira, ele tá colhendo os frutos de toda a ciência física, ciências da natureza, que eu vou colocar entre aspas, óbvio, que deram certo, sabe? O progresso científico, ele é fruto de desenvolvimentos científicos da ciência da natureza, por exemplo, das ciências da matemática, da física, etc. Então eles tinham tinha uma predileção, sabe? Eles gostavam do jeito que a matemática, que a física moderna, eles gostavam do jeito que essas ciências eram, entendeu? Ou seja, ele quer pensar a sociedade, ele quer pensar a sociologia, mas mesmo ele não sendo um sociólogo, ele quer pensar a sociedade com base nos métodos da ciência da natureza, que naquela visão da época era uma ciência que deu muito certo, sabe? Porque por conta dela, a sociedade europeia estava vivendo períodos de desenvolvimento tecnológico, beleza? Desenvolvimento produtivo, desenvolvimento, enfim, desenvolvimento. Essa ideia de progresso. Ele vai ser um cara defensor disso, dessa tese do progresso europeu, beleza? Vamos ver. Então, se for ver, a matemática, por exemplo, ou a física, são. Você não tem espaço para interpretação subjetiva nessas ciências. São ciências exatas, né? Não é por acaso que a gente chama de exatas, outros a gente chama de humanas. Aqui, ele está querendo colocar na sociedade essa perspectiva de que a sociedade tem que ser vista com base na exatidão, métodos objetivos, né? Ele quer colocar, ó, ele quer pensar a sociedade com base no que a física, com base nos métodos da física, por exemplo. Olha o último ponto. Entendo por física social a ciência que tem como objetivo o estudo dos fenômenos sociais considerados dentro do mesmo espírito que os fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos. Quer dizer, como sujeitos a leis naturais invariáveis, cuja descoberta é o objetivo específico de suas pesquisas. Ele está falando que existe uma física social, que a gente pode interpretar a sociedade porque ela faz parte de um todo, digamos assim, regido por leis naturais invariáveis, tá? A sociedade é orgânica, a sociedade pensa, a sociedade forma os indivíduos, e você pode interpretar ela cientificamente com base nos métodos na ciência da natureza, nas ciências exatas, que para ele era que naquela época eram as ciências de grande influência para os cientistas, tá? Para os europeus, porque tinha aquela ideia de que, porra, aquelas ciências deram muito certo, por exemplo, Newton, né? Entre tantos outros, né? Deu muito certo, é isso aí, a gente tem que copiar agora para interpretar a sociedade. Vamos copiar esse modelo. Tem essa ideia, beleza? E aqui,
que costuma cair em questões vestibulares, porque é uma teoria bem famosa do nosso positivista Comte, tá? Que se chama Os Três Estágios do Conhecimento. Aqui, gente, pode fechar o olho, quando tiver uma questão assim, pode fechar o olho e pode saber que tem alguma coisa a ver com a questão evolucionista, com a questão eurocêntrica, porque, como vocês podem perceber, lendo cada um desses estágios, é como se o conhecimento começasse raso do zero, tá? E aí ele, de uma maneira linear, chegasse ao seu modo mais avançado possível, beleza? Isso é o evolucionismo, né? Você compreende o mais simples, o mais básico, o primeiro, para compreender o mais avançado, tá? O mais complexo. Entendem? Por que ele está pensando aqui? E por que é eurocêntrico também? Vamos chegar lá. Ele está pensando que essas três formas de conhecimento, elas representam uma evolução do conhecimento científico, tá? É como se o estado teológico seria o estado que os europeus que chegam nas colônias, né, que depois viraram colônias, mas que chegam nos denominados novo mundo, né, tipo na América, ou mesmo em alguns lugares da África, na Oceania, eles chegam lá, eles encontram as tribos, por exemplo, né, vivendo de forma completamente diferente, vivendo de maneira isolada, que para eles eram os bárbaros, né? O estado aqueles povos estariam no estado teológico, tá? O que eles estão vendo? O estado teológico, quem faz parte do estado teológico? Segundo os europeus, os bárbaros, tá? Segundo Comte, por exemplo, os bárbaros, onde impera o pensamento mágico, o pensamento mítico, tá? Não tem racionalidade, beleza? É como se os caras estivessem... É isso. Os caras estão atrasados em relação aos europeus, tá? É como se, em termos de conhecimento, os caras ainda fossem uma criança e os europeus já fossem velhos experientes, tá? Esse é o estado teológico, o estado das tribos, o estado de conhecimento das tribos, beleza? O menos desenvolvido. O estado metafísico seria esse estado de ponte, né? Para o estado positivo ou científico, que é a mesma coisa. Às vezes eles colocam estado positivo, às vezes estado científico, mas é a mesma coisa. No estado metafísico, na prática, seria mais ou menos quando surgiu quando surgiu a filosofia. Com o nascimento da filosofia, surge o estado metafísico, tá? Já há uma ideia mais racional se desenvolvendo, mas os caras ainda têm certos limites, né? Inclusive, procura explicar a natureza íntima das coisas, sua origem e destinos últimos. Porra, os pré-socráticos fazem isso, né? Mas aí eles já têm uma pegada mais racional, já está se distanciando do pensamento mítico, ou mágico, ou religioso, ou totalmente religioso, né? Porque não é que a religião vai deixar de existir também, mas os evolucionistas pensam que, inclusive, a religião europeia é uma religião mais complexa que a religião praticada por tribos ou por pessoas que estejam no estado teológico, né? Então, não é que a religião vai se apagar, mas no estado metafísico, você já tem um estágio de conhecimento mais avançado que vai ser a transição para o estado positivo científico. Seria a filosofia, o estado metafísico, o surgimento da filosofia, beleza? E o estado positivo científico seria o estado
é, europeu da época dele. Ele está defendendo esse estado do conhecimento, porque ele está vendo que aquele estado é o mais complexo do mundo, dentro dos parâmetros dele, claro, dentro dos parâmetros dentro dos parâmetros ocidentais, europeus, né? Ele está vendo aquela sociedade como a mais complexa do mundo, beleza? E ele está certamente defendendo essa sociedade. Inclusive, para o positivista, a ideia de progresso, no sentido capitalista mesmo, né, de desenvolvimento máximo, é uma ideia, é um princípio muito forte, a ideia do progresso. Inclusive, a nossa proclamação da República, em 1889, é considerada uma proclamação da República positivista, né? Você tinha ali os republicanos da época, todos eram positivistas, praticamente todos. Pelo menos os caras que realmente influenciaram na proclamação da República. E qual que é o nosso lema de bandeira, né? Nosso lema da bandeira é ordem e progresso. Isso é um pensamento positivista no último. Pensamento super positivista. Essa ideia de que a sociedade é orgânica. Quando você pensa na sociedade como se fosse um corpo. Quando o corpo... porque tem, né? Eu falei da física e da matemática, mas eles recebem influência da biologia também pra caralho. Quando o seu corpo está doente, seu braço está doente, por exemplo, o que você faz com o seu braço? Você tem que enfaixar, você tem que dar um jeito, né? A ideia de sociedade para eles é a mesma coisa. Se aquela região da sociedade está doente, a gente tem que remediar. Como? Através da ordem. Para chegar onde? Para chegar no progresso. Essa é a ideia. Ele vai usar, inclusive, termos da biologia na filosofia social dele. Tipo, entender determinados setores da sociedade que estão obstruindo ou obstaculizando o progresso da sociedade ocidental europeia. Por exemplo, as monarquias, que eram antigas, né, faziam parte de uma sociedade mais antiga. Ele vai chamar essas monarquias para a sociedade europeia industrial, ele vai chamar essa sociedade, essas monarquias ele vai chamar de parasitas, por exemplo. Uma ideia da biologia, né? É como se eles tivessem, como se fosse algo a ser removido, tá? Então, essa é a ideia da filosofia social de Comte. E por que eurocêntrico? Porque para ele a Europa que faz a melhor ciência do mundo, né? Para ele a Europa que tem o conhecimento mais avançado e mais válido e que de fato tem importância. Então, seria o estágio máximo, que positivismo científico aqui é a mesma coisa, no sentido de explicar as coisas com base na razão e na investigação científica, né? Uma sociedade altamente complexa e científica. Quem está fazendo isso é a sociedade europeia para ele, tá? Então, é uma visão eurocêntrica por conta disso, né? Então, expliquei aqui por que de ser evolucionista e por que de ser eurocêntrica, né? E esse é o pensamento do filósofo social Comte, tá? Que vai ser um cara que vai influenciar vários caras. E aí, na próxima aula, eu coloco questões sobre ele, tá? E a gente vai conversando. Ele vai influenciar diretamente Durkheim, que eu pretendo dar a próxima aula sobre o Durkheim, que também vai ter essa noção de pegar os métodos, pegar a ciência aplicada
na biologia, na matemática, na física e colocar na sociologia, colocar na sociedade. Ele também vai ter essa noção. É uma influência de Comte, né? Uma influência de todo o pensamento europeu que era hegemônico na época, né? Que predominava. Porque, de novo, ali eles estavam vendo, eles estavam testemunhando todo o progresso, o desenvolvimento tecnológico, produtivo que as ciências da natureza são capazes de dar, né? Ou seja, a explicação do mundo mesmo. Por exemplo, o que Darwin faz mais para frente, né? Com a origem das espécies, com a obra Origem das Espécies, que é um marco, né? Para a ciência, para a biologia, para a gente entender quem a gente é, de onde a gente veio. Então é isso, gente. Até mais. Abraço.